Bem-vindos ao Marias Podcast, seu podcast sobre saúde e bem-estar da mulher, dedicado a explorar diversos aspectos da saúde feminina. Eu sou Simone Artigas e trouxe para vocês hoje aqui o Dr. Juan Pablo Menendez, cirurgião plástico. Bem-vindo. Obrigado, Simone. Prazer estar aqui com você. Estamos muito honrados em ter você aqui. Ele que é um cirurgião plástico que roda o mundo, né? Ele já está trabalhando em alguns países e vai contar para nós os segredos de ter uma pele linda e jovem, com saúde e beleza, certo? Certinho. Agora então... nos conta sobre, a gente quer entender sobre esses procedimentos estéticos que estão em alta, que são esses mais invasivos, injetáveis, como o Botox, que já veio aí uma polêmica sobre não ser tão inofensivo. Esses bioestimuladores, o que você pensa a respeito disso? Olha, eu te conto. Então, eu sou cirurgião plástico e nós, como cirurgiões plásticos, estudamos primeiro cirurgia geral, depois cirurgia plástica. E daí alguns, como eu, estudamos uma coisa específica e fazemos fellowships em outros países, ou especificamente em alguma área tipo face, tipo nariz, mamas, corpo, tá? Então, primeira coisa que eu vou falar é, especificamente no Brasil, tem muito pessoal não qualificado fazendo cirurgia plástica. Tipo, outros profissionais. Então, cirurgia plástica é com cirurgia plástica, entendeu? Então, dentista é com dente. Uhum. Então, quando você mistura uma coisa com a outra, como fala, eu aprendi isso aqui, uma coisa, outra coisa, entendeu? Então, cirurgião plástico é para fazer cirurgia plástica. Sim. Ele entende melhor, ele é especialista, então ele vai entender melhor. Tem outros cirurgiões, tipo otorrino, que faz uma rinoplastia, fazem. Tá? Não estou desqualificando os outros profissionais. Mas, se você vai procurar cirurgia plástica, é com cirurgia plástica. Tipo, tem dentista operando olho, então aí não dá. Tem dentista operando face. Fazendo todos esses processos. Então, isso. Eu não sei no Brasil, mas no mundo não existe cirurgião dentista. Existe cirurgião maxilofacial. Uhum. Entendeu? Então, aqui tem muitas outras opções. Não estou desqualificando os outros profissionais, mas por isso existem especialistas. Então, tem muito dermatologista fazendo coisas maravilhosas, dentistas fazendo dentes maravilhosos. Na lei aqui permite muitos outros profissionais fazer estética, mas o paciente tem que escolher, tipo, os médicos ou as pessoas podem estar fazendo coisas legais, mas não estão capacitados para fazer. O paciente que deve escolher o profissional correto. É a responsabilidade do paciente escolher onde vai. Sim. Entendeu? Então, começando por aí. Agora, Botox é ruim? É bom? Tudo tem. Botox é uma marca. É toxina botulínica o produto, tá? É importante falar. Então, tem muitas marcas. Uma dessas, a mais famosa, é Botox. Mas, é bom ou é ruim? Depende do paciente. Sim. Depende da dosagem. Se você coloca muita dosagem, você atrofia o tecido cai. Se você coloca muita dosagem na testa, a testa e as sobrancelhas vão cair. Por quê? Porque o músculo da testa, o músculo frontalis, ele vai se atrofiar, vai ficar mais fininho, aí a testa vai cair e a pessoa, em vez de se ver mais nova, vai se ver mais velha, entendeu? Não levanta, porque tem umas mulheres que com a sobrancelha bem Não, alta, assim. mas no lugar que se levanta é o lugar onde não se aplicou Botox. Ou toxina botulínica. Toxina botulínica. Isso. Porque então, Botox é uma marca. Correto. Então, a toxina botulínica, o que faz é paralisar o músculo, ou a função muscular. Você coloca menor dosagem, aí você não paralisa, senão diminui a contratura muscular. É isso que eu gosto de fazer com os pacientes, deixar mobilidade ainda no músculo, mas que a ruga não seja tão profunda. Então, você consiga ver uma paciente mais nova ou mais novo, sem rugas,
mas não atrofiando o músculo, que é o que acontece quando se coloca muita dosagem. Antigamente se colocava muita dosagem, aí a toxina botulínica ficava 6, 8 meses, mas era muita dosagem, aí o cara ficava paralisado, e o que acontecia? Que o pior, fica arrugado aqui nessa zona, na zona debaixo do olho. Então paralisa tudo, aí quando você ri, fica toda essa zona daqui, embaixo do olho, com muitas rugas. Aí você procura, todo mundo que tem rugas embaixo do olho é que tem paralisado a testa e as patas de galinha. Então, porque a face tem que se movimentar, tem que se mexer. Agora, bioestimuladores são bons em uma pessoa que tem indicação para isso. Qual o ideal? Aí, pessoal, então, bioestimuladores são substâncias que estimulam a produção de colágeno. Aí você, não é para preencher, é para estimular o colágeno. Então você coloca isso debaixo da pele, aí isso vira mais duro. Você já tocou uma cicatriz? Cicatriz tem uma consistência mais durinha. Igualzinho acontece embaixo da pele. Isso contrai a pele e deixa a pele mais tensa, menos flacidez, tá? Isso. Mas é para todo mundo? É uma velhinha com o rosto tudo caído, você vai colocar isso? Não. Então tem muito profissional erradamente colocando bioestimulador para tudo. Aí você vê pessoas com a face muito grande, preenchida, não se vê mais novo, se vê inchado, preenchida, não mais bonita, não mais nova. Então, cumpriu o objetivo? Não. Qual é o objetivo? Que ela fique mais bonita e mais nova. Então, mal indicado o procedimento ou a cirurgia, dá errado. É errado. É isso. Cada caso é um caso, os pacientes. Então, não que a técnica ou o produto seja ruim. É ruim a indicação, é ruim o médico que indica errado. É isso. Então, não é a pistola, é quem dispara. Você me dá um pincel para alguém, não vai pintar como Picasso, entendeu? Então, tem outra coisa que falam das máquinas. Laser. A tecnologia, laser, o Morpheus 8, o Renuvium, muitas tecnologias. O HIFU, que é o Ultherapy, são marcas, né? E muitos procedimentos. Todos são marcas diferentes? Então, todos têm resultados. Tem um resultado mais ou menos, mas o importante é saber a indicação do procedimento para o paciente. Então, se é uma velhinha com excesso de pele, com excesso de flacidez, com a face funda, então perdeu volume, então você vai indicar um microagulhamento com radiofrequência, como por exemplo o Morpheus 8, aí não vai fazer nada, não há indicação. Então aí a indicação é preencher com gordurinha e fazer um facelift. Por exemplo. Sim. Entendeu? Ou pescoço com excesso de pele, com muitas rugas. A indicação é fazer um neck lift. Esticar o pescoço. Tem que cortar, puxar, cortar o excesso de pele e fica novo. Já é um procedimento daí cirúrgico, não é? Cirúrgico, correto. Mas é que as pessoas não sabem, acham que preenchimento é tipo a concorrência do facelift, o rejuvenescimento facial. Não, são complementares. O facelift faz sua face mais fina, estica e coloca os tecidos onde devem estar, e depois, nessa região, na região central da face, aí você precisa repor o volume. Aí pode ser com ácido hialurônico ou com gordura, entendeu? Eu prefiro gordura, muitos cirurgiões preferimos gordura, fica para sempre, fica bonito, hidrata a pele, essa gordura tem propriedades ótimas para a pele, então regenera a pele, além de preencher o que está fundo. Mas aí seria a gordura da paciente? Da paciente, claro. De outro lugar e coloca. Da paciente. Agora está em processo de cultivar. Tipo, você tira uma gordura, por exemplo, de você, aí você faz uma cultura dessa gordura de você, aí cada ano você vai e coloca. Isso estamos fazendo lá em Dubai. Olha, interessante. Isso é ótimo, maravilhoso. Então, esse seria uma técnica, digamos, mais nova,
novidade? Chegou no Brasil, porque você está fazendo em Dubai. Eu estou fazendo em Dubai, não chegou no Brasil ainda, porque aqui tem outras leis, mas acho que é questão de tempo, vai chegar. O Brasil é pioneiro no mundo de cirurgia plástica. Então, aqui já tem que chegar daqui a pouco. Mas os pioneiros, porque isso é mais tecnológico, mais de laboratório, mais que de cirurgião ou de profissional da saúde, entendeu? Mas tem coisas de agora, as pessoas não querem corrigir uma coisa que foi estragada. Querem prevenir que estrague o tecido e que não envelhece. Então, eu estudei também medicina anti-envelhecimento, ou da longevidade. Então, você cuida do paciente. Então, é assim. É outro approach para qualquer Vocês falam coisa. muito, né, na questão de fazer uma prevenção. Prevenção. Então, eu não vou fazer uma cirurgia em você, porque eu cuidei de você desde que você era nova, para você ir envelhecendo mais lento, você envelhecer de um jeito que ninguém perceba muita coisa, que os tecidos permaneçam mais tempo no lugar, sem preencher, sem fazer cirurgia, entendeu? É com nutrição, com estilo de vida, com procedimentos estéticos minimamente invasivos. Então, aí você consiga envelhecer bonita e fica parecendo nova. Entendeu? Apesar dos anos que você tenha, biologicamente você fica novo. Sim, então, essa questão do cuidado que eu sei que você faz esse trabalho na sua clínica, né? Uhum. Você faz um pré e um pós, do início ao fim, né? Não é só fazer a cirurgia. Uma coisa é a cirurgia como tal, ou o procedimento como tal, e outra coisa é o perioperatório. O que acontece antes e o que acontece depois. Então, na minha prática, em qualquer país do mundo que eu vou, eu tenho um time de pré-operatório. Aí eu preparo o paciente, se falta alguma vitamina, algum suplemento, se está alguma coisa, por exemplo, tem anemia. Então, preparamos a paciente. Por que preparamos a paciente? Porque o ideal é que o paciente tenha o resultado o mais rápido possível, que tenha um período de recuperação o mais curto e menos doloroso ou menos incomodado possível. Então, para isso, nós fazemos o tratamento pré, antes da cirurgia, fazemos a cirurgia e o tratamento pós-operatório, que é muito importante para que o paciente não sinta dor, para que o paciente esteja acompanhado. Sempre nós acompanhamos com uma enfermeira pessoal de cada paciente. Aí, eu mando, ela me informa todo dia como que ela está, como que o paciente está, sente dor, então cuidamos que não sinta muita dor, que não tenha muito incomodo, fazemos uma dieta especial para a recuperação, mandamos a câmara hiperbárica, fazemos IV treatments, que são tratamentos intravenosos com soros. Soroterapia, isso mesmo. Que mais? E uma coisa inovadora que eu coloquei um recovery coach, que é tipo um life coach, mas só da recuperação. Então, na recuperação, que são 2 semanas mais ou menos, o coach está todo dia falando com a pessoa, aí de um jeito conseguem tratar coisas emocionais da pessoa. Aí, por exemplo, aí conseguem analisar como que é o relacionamento com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho. Então, nesse processo, está não só tratando a beleza física, sino também tratando sua emoção para que você se sinta bem. Então, o pós-operatório, que é incomodado, na teoria é doloroso, você fica sem fazer muita coisa, fica desesperado, porque não pode fazer nada, porque está fica agoniado, angustiado, irritável. Quando você fala com alguém, você libera tudo isso. Então, esse recovery coach faz todo esse papel, aí o paciente passa ou sente uma recuperação muito mais confortável, que você leva melhor. Sim. Entendeu? E ao mesmo tempo você melhora a relação com a pessoa da sua família, que é difícil. Então, por exemplo, algumas pessoas têm problemas com o marido, algumas pessoas com a esposa, ou com o filho, filha, pai, mãe, chefe, entendeu? Aí você consegue entender melhor, analisam sua situação e aí vão fazendo plano de ação. Então, ao mesmo tempo que vamos tratando a parte física, tratamos a parte emocional. Ao fim de contas, em 2, 3 semanas, temos um paciente, a parte de
olhando-se melhor no espelho, se sente melhor, se sente velho, se sente velha. Então, não velha, bela. Bela. Como uma clínica. Né? Bela, isso. Minha clínica, que se chama Bela, como minha filha, que eu amo. Ai, que lindo. Então é isso, é tratar um ser humano, não tratar umas mamas, não é tratar uma cintura, não é tratar um bumbum, é tratar um ser humano. Sim. Então... Você entra na mente e na alma da mulher. Isso, né? Então, e o paciente, depois da cirurgia, porque você não opera todo ano, você não opera todo dia, você se opera, e aí minha clínica que tem um jeito de tratar o paciente para mantê-lo com o tempo. Nós fizemos uma cirurgia, deixamos um corpão, deixamos um facelift ótimo, agora como manter? Porque a maioria dos pacientes que fazem lipo, depois um ano estão gordos novamente. Ah, tem isso. Então, como mantemos esse resultado? Então, nós ajudamos com personal trainer, com nutriólogo, que sou eu mesmo, que eu estudo nutrologia. Ah, que interessante. Claro, então tem o life coach, que é o recovery coach, para manter toda a mente focada nos resultados. Temos a parte disso, um business coach, para que ajude com as finanças de qualquer pessoa, mãe da família. Geralmente são mulheres que vão, né? Então, quem que é mais inteligente para administrar? Sempre é melhor uma mulher. Maioria dos casos, né? Quando o Papa Francisco falava, com a mulher administra, tudo dá certo. Então, o homem é mais volátil, tá? A mulher analisa melhor, é isso. A mulher analisa melhor, administra melhor. Então, isso. Então, é muito bom. Então, se uma mãe tá bem, toda a família tá bem. Sim. Se uma mãe tá mal, toda a família está mal. Tá vendo? Então, é muito mais importante que só uma cirurgia. Você está tratando uma família, é muito mais profundo. Você poderia dizer que uma cirurgia plástica, uma clínica de beleza integrativa, né? Porque você... Correto. É isso. Só que eu não falo integrativa, eu não falo holística, que significa como um todo. Eu não falo isso porque as pessoas vão achar picaretagem, ou que eu sou de medicina alternativa, de acupuntura, que as pessoas não acreditam, entendeu? Não acreditam e não conhecem. Não conhecem, correto. Né? Então, eu estudei tudo, medicina alternativa, estudei medicina de envelhecimento, combino tudo que funciona. Eu não me importo qual medicina chinesa, medicina tibetana, medicina japonesa, medicina da Índia, medicina dos incas, dos maias, dos astecas. Eu gosto de tudo. O que funciona, eu fico. Não funciona, descarto. Então, eu misturo. Eu não me importo de onde vem a medicina, me importa o meu paciente. Tem muitos pacientes que vêm e falam, não tomo medicamentos, eu só tomo tal coisa. Tá bom, vamos tirar tudo, vamos fazer medicina natural, vamos dar isso, aquilo. Aí eu tenho uma doutora que me ajuda com medicina oriental. Aí ela maneja isso. Então tem muita coisa alternativa que sim funciona, que é bom, mas eu não deixo escolher a meu paciente. O paciente não sabe. Eu tenho que instruir. Olha, vamos fazer isso. E isso funciona. Esse é o jeito mais que eu comprovei que serve para o pós-operatório mais rápido e menos doloroso, menos incomodado. Eficiente. Isso. E essa questão falando, né, de cirurgia plástica, de prótese. Do rosto Você quer falar do síndrome de Assi, que está tão famoso? Tirando a prótese porque ela é nociva para a saúde. Sim. Fazendo o export. Olha, é assim. Por quê? Você sabia que grande porcentagem das mulheres que tiram a mama, tiram a prótese do explante, porque tem sintomatologia, depois de 3 meses, a grande maioria volta com síndrome. Por quê? Aí entre homens, entre cirurgiões, que é muito ruim falar, mas então eles falam, você já conheceu uma mulher que não está se queixando de alguma coisa? Aí volta. Mas, olha, vocês conhecem, mulheres, vocês se conhecem. Então, me fala assim, eu estou muito sensível, estou inflamada, estou com como se diz, constrangimento para ir ao banheiro, constipada. Estou me sentindo mal, não sei porquê, estou triste, estou sem forças, estou perdendo a memória. Muitos sintomas, todas as mulheres têm, sem necessariamente a prótese. Algumas não têm a prótese e sentem tudo isso. Então, a grande maioria das mulheres fala, eu tenho isso, mas não tenho prótese, entendeu? Então,
o diagnóstico da síndrome de Assi é por descarte. Você tentou fazer muita coisa e não é nada disso. Então, pode ser que seja síndrome de Assi. Aí você tira a próteses, aí tudo resolve. Então, maravilha. Eu não estou em contra. Eu opero muito explante. Só que eu explico para o paciente, olha, a estadística é essa. Muita mulher depois do explante volta e tem novamente todos esses sintomas. Então, não acho que por tirar a prótese você vai resolver sua vida e não vai sentir nunca mais nada e vai ser tudo maravilhoso. Entendeu? Então, isso é um fato. Um fato. Sempre vai esquecer de alguma coisa, sempre vai estar cansado e não tem energia, etc, etc das coisas, entendeu? Vai se sentir inflamado, vai ter constipação, não vai poder ir ao banheiro, entendeu? Tem muita coisa que tem todas as mulheres, não necessariamente por a prótese. Então, existe o síndrome de Assi? Existe, é discutido. É muito assim, polêmico. Então, entre a metade de cirurgiões plásticos acho que existe, metade de cirurgiões plásticos acho que não existe. Então, eu acredito em tudo o que seja melhor para meu paciente. Então, se o paciente quer tirar a prótese, eu tiro. Eu reconstruo a mama, tudo bem, mas eu explico. Se toda a sintomatologia não vai embora, não é porque eu sou um mau cirurgião, entendeu? É porque não sempre, tipo, o diagnóstico de síndrome de Assi é difícil. É por descarte. Então, eu explico bem. O paciente, tudo bem. Se não é, eu já sei que não é por a mama, então eu trato com psiquiatra, com alguma outra pessoa. Eu falei, beleza, tudo bem. Eu faço medicina preventiva, talvez é por hormonal, talvez é por algum déficit de alguma substância, algum suplemento, você coloca o suplemento e pronto. Então, são muitas aristas para você pegar e melhorar. Começando por parte psicológica, que não sou eu, senão um psicologista, um life coach, que eu tenho na minha clínica, que acompanhamos de todas as possíveis causas que pode acontecer, nós tratamos. Então, começamos com o explante e daí vamos ponto por ponto. Então, a grande maioria das mulheres se sentem bem, porque é isso que elas estão procurando, se sentir bem. Entendeu? Então, é isso. Então, eu acredito que meu paciente fala. O paciente sabe o que acontece com o corpo e eu sempre falo para todo mundo, você deve escutar seu corpo. Você sabe mais que o médico. Olha, eu me senti mal. Aí eu pergunto, e por que você acha? Porque eu comi tal coisa. Então, beleza. Deixe passar a digestão e você vai se sentir melhor. E me diz uma coisa, essa questão do padrão de beleza, né, influencia, porque cada país tem um padrão diferenciado e as mulheres vão buscar sempre o mais próximo disso, ou elas já estão tendo uma consciência do que fica melhor para elas, que talvez não necessariamente sigam o padrão. Então, é uma paixão para mim isso daí, porque às vezes você, no seu treinamento para ser cirurgião plástico, você estuda muito a beleza. Mas você estuda a beleza na geral, mas que é beleza? Aí o professor Pitangui, que é eu acho que é o cirurgião plástico mais famoso, o melhor cirurgião plástico da história, falava, eu nunca consegui definir o que é beleza, mas sempre que eu vi, eu consegui percebi-la, entendeu? Então, beleza para cada pessoa é diferente. Sim. Em cada país é diferente. Você vai agora que eu fui para Dubai, tem uma população russa ou dessa área da Europa. Aí tem essa ucraniana, assim, são lábios com pés. Aí você vem caminhando, parece um meme. Os lábios, cada lábio é, sei lá, 10 centímetros cada um. Então, como uma pessoa pode achar que isso é bom? Aí você vê toda a russa, todo ucraniano que está por aí, tem a mesma coisa. Eles se preenchem desse jeito e elas acham que isso é bonito. Isso não é natural, mas elas acham que é bonito. Aí as árabes preenchem os lábios também desse jeito, mas preenchem também muito as bochechas, o malar, o arco cigomático, e elas maquiam muitos olhos gigantes, mas o resto não. Não. Então aí você fica, eu sempre tento decifrar
que é bonito? Aí, cada vez que eu vou fazer uma cirurgia, um procedimento, eu falo para o paciente, me mostra como você gostaria de ficar, o que você acha bonito. Porque você é ensinado a fazer coisas bonitas, mas para você. Mas às vezes você faz uma nariz bonita, por falar, e o paciente não gosta. E de quem é a face? É dele. Então, a cirurgia tem que gostar, tem que ser, o paciente tem que gostar do resultado. Sim. Não o médico. Eu já tá ali porque não se gosta de alguma forma. Isso. Tem que então, ser você tem que entender o paciente. Aí, quando eu eu acompanhei a Tony Robbins por um ano. Tony Robbins é o papa dos life coaching. Sim. Então, algumas pessoas não conhecem, mas ele é o papa do life coaching, de entender o porquê do porquê. Aí eu acho que eu aprendi muito a escutar o meu paciente. Aí você escuta, tem muito paciente que eu falo, você não precisa de cirurgia, você está bem, você é isso. Aí a pessoa diz, é verdade, doutor, eu não preciso de cirurgia, eu vou fazer. É outra coisa, que uma insegurança, às vezes uma insegurança idiota, que você dá muito peso, e não tem. Então, conversando, que o cara não tinha conversado nunca com ninguém sobre isso, aí o cara fica, é verdade, doutor, na verdade eu nem preciso. Então aí fica com essa segurança. E às vezes as pessoas precisam e nunca falaram. Então às vezes a pessoa que vai para a cirurgia vai acompanhada de alguém. A pessoa que vai para a cirurgia não precisa da cirurgia e o coitado do lado é que precisa da cirurgia. Então acho que o médico tem o dever de dar para o paciente o melhor possível. E nessa búsqueda de cada paciente por a beleza, porque as pacientes ou os pacientes procuram beleza,